irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já faz algum tempo, começamos o 7º livro, Entre a Terra e o Céu. Pegue o seu exemplar e vamos acompanhar a leitura e o comentário, hoje no capítulo 9, cujo título é No Lar da Bênção. Vamos então ver o que André Luiz nos descreve. Diz ele que o ministro Clarencio movimentou a mão direita à destra, indicando-nos o quadro sublime que se desdobrava sob nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos, sob porções de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. E então o instrutor explicou: aqui é o lar da bênção. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita aos filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, uma mistura de escola de mães e domicílio, lar dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Enquanto estava falando, o ministro, porém, teve que interromper-se de improviso. Por quê? Porque nossas companheiras, diz André, aquelas que foram com eles para o lar, agora tomadas de jubilosa aflição, desgarravam-se da presença dos que estavam com elas de imediato, como se fossem atraídas por forças irresistíveis, correndo na direção dos anjinhos que cantarolavam alegremente. Enquanto aquela que nos era menos conhecida abraçava um louro menino com infinito contentamento que se expressava em lágrimas, a dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos! E ele respondeu: mãezinha! Vocês veem aí a representação desta cena através do projeto Imagem. A criança então se abraçou à mãe, colando-se ao peito. Clarencio, por sua vez, fez um sinal para as irmãs que estavam tomando conta ali do parque, que se responsabilizavam pelos entretenimentos naquele ambiente, como que a solicitar delas proteção e carinho para essas duas que foram nossas associadas de excursão. E logo em seguida nos disse: o pequeno Júlio, vocês se lembram, né? Vocês se lembram que eles estavam indo lá para se encontrar com o Júlio, o irmão da Evelina, que havia morrido afogado. Então, o pequeno Júlio, diz Clarencio, não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Ele se acha no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Em poucos minutos, diz André, chegávamos diante de um pequenino castelo muito alvo, muito branco, em que se destacavam as ogivas, os arcos azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Atravessamos extenso jardim impregnado de aroma, rosas azuladas, da cor da opala, ignoradas na terra, desconhecidas dos olhos dos homens, de uma mistura com outras flores, desabrochavam abundantemente. A irmã Blandina nos recebeu sorridente, nos apresentando uma senhora simpática que havia sido sua avó no mundo. Era Mariana, nossa nova amiga, que nos cumprimentou bondosa. Terminadas as saudações usuais, Clarencio foi direto ao assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: sim,
com muito prazer. E nos encaminhamos todos à iluminada peça, a um ambiente ornamentado de róseos enfeites, onde um menino repousava num leito muito branco. Explicando ela, Blandina, sem afetação, sem presunção de sapiência. Disse ela: nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta a casa todos os dias. Então, diz André, nós nos aproximamos do berço largo em que ele descansava. O menino, por sua vez, nos lançou um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível, como se estivesse ali indiferente, imóvel. Ela então, ou melhor, o ministro perguntou: ainda não se mostrou Júlio em condições de partilhar os estudos com os outros meninos? E a interpelada Blandina, solícita, respondeu: não, ainda não, ministro. Aliás, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. E isto por quê, diz ela? Porque ele traz a mente desorganizada por uma longa indisciplina. E bem-humorada, continuou Blandina, é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou como um filho espiritual, até que ele retorne ao lar terrestre. Foi preciso isolá-lo, segregá-lo neste quarto. Tamanha é a gritaria a que ele se entrega por vezes. E então, ali, alguém pergunta se ele não tinha um tratamento magnético aconselhável. É o que o ministro está querendo saber. Não existe um tratamento feito com ele? E a Blandina responde: diariamente ele recebe o auxílio necessário. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso nas suas particularidades? Perguntaram a ela. E ela respondeu: sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que a ajuda, o concurso dela, poderia propiciar ao menino novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha, a tal Evelina, lembra? A irmãzinha que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. E então o pequenino, em voz rouca, erguendo-se, abraçando Blandina, disse: mãezinha, mãezinha. Ele, de uma forma assim inquieta e pálido. E a Blandina, depois de ter sido convocada pela criança, vem até ele e lhe diz: que te incomoda, meu filho? E o pequeno se queixa: ai, me dói a garganta. A jovem benfeitora abraçou o garoto, beijando-lhe os cabelos, e recomendou: Júlio, não se aflija. Como é que um moço do teu valor pode chorar assim por nada? Imagina, meu filho, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após ter falado isso, sentou-se numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro, cuidadoso, pediu a Júlio que abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, a abertura das cordas vocais, principalmente na região das cartilagens aritenoides
que é uma abertura entre as cordas vocais, onde as cordas vocais se prendem, ali na garganta da criança estava extensa ferida, uma extensa chaga. O orientador, então, aplicou recursos magnéticos especiais e, em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. Olha que interessante. Vamos parar um pouquinho a leitura? Você viu? Eles estão no plano espiritual, estão no lar da bênção. Já não existe mais o corpo de carne, mas a criança tem garganta. Você viu? Não é uma fumaça, não é um lençol volitante. O ministro pede, ele abre a boca e há toda a fenda glótica, a estrutura da traqueia está ali. É uma das características do corpo perispiritual. Depois de alguns instantes, vamos então voltar. Júlio, depois de receber o passe, ficou tranquilo. E a Blandina, amparando com carinho, disse: "E então, onde está agora a garganta dolorida?" E, visivelmente satisfeita, disse: "Você já agradeceu ao nosso benfeitor, meu filho?" O menino, então hesitante, caminhou para o ministro, que lhe havia aplicado o passe. Beijou-lhe a mão com respeitoso carinho e balbuciou: "Muito agradecido." Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu colo, choramingando: "Mãezinha, tenho sono, tenho sono." A jovem abnegada acolheu-o com ternura, levou-o de volta ao leito. Quando voltou à sala, Clarencio informou que ele havia doado ao doentinho energias anestesiantes. Percebera que o garoto estava muito cansado, resolvendo por isso induzi-lo ao sono, ao descanso. E talvez porque ele percebesse o nosso cérebro esfogueado, agitado de perguntas quanto àquela minúscula garganta ferida depois da morte do corpo, o ministro explicou: "É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves. Desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico, o corpo de carne, que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se, entregando-se a uma paixão, bebeu grande quantidade de corrosivo. Porém, ele foi salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas, por causa disto, perdeu a voz, em razão das úlceras que se abriram na sua fenda glótica. Apesar de ter sido salvo, ainda assim, não se conformando com a ajuda dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Foi assim que, não obstante doente, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e projetou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual, sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo havia causado, havia infligido à própria garganta, e os pesadelos da asfixia, até que ele renasceu, junto das almas com as quais ele se mantém associado para a regeneração do passado. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para se recuperar. Lutará muito antes de voltar ao novo patrimônio físico, disse o ministro. Nós registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, percebendo de certo as dúvidas, continuou explicando. Há poucos instantes comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair os seus princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, nos amparando o reajustamento. Mas, em todos os lugares,
viveremos presos, jungidos às consequências dos próprios atos, uma vez que somos herdeiros das nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas, antes de enunciar qualquer pergunta, busquei respirar a longas inspirações, aspirações profundas, aquelas golfadas frescas de vento que carreavam para o recinto ondas sucessivas de agradável perfume. Ali termina o capítulo 9, que nos trouxe informações interessantes. Primeiro, em relação a um ambiente no plano espiritual que acolhe espíritos desencarnados na condição infantil. Ele cita, neste caso, o Lar da Bênção. Porém, não é este o único instituto no mundo espiritual destinado a esse tipo de trabalho. Ali há um grupo de espíritos que está sendo atendido, mas em outros locais, em outras regiões do mundo todo, existem instituições que têm dupla função. Ajudam as mães a exercerem o processo maternal, principalmente as mães que falharam na maternidade, e também recolhem os espíritos recém-desencarnados em tenridade, quando eles precisam se adaptar no plano espiritual. É isso que nós vamos ver em primeiro lugar. O Lar da Bênção, explica o instrutor, é uma morada onde muitas irmãs da Terra chegam quando vão dormir no corpo e vêm aqui, depois que saem do corpo, visitar os filhinhos que morreram. É uma colônia educativa, uma mistura de escola de mães e moradia, domicílio, para pequeninos que voltam da vida física. Então você vê, apesar de terem perdido seus entes queridos, durante a noite é possível ir vê-los. Agora, por que Júlio não podia estar com os outros meninos? Porque ele era indisciplinado, porque ele era um rebelde, ele estava sofrendo muito, ele não se continha, ainda como criança. E então, veja só por que Júlio está numa situação dessa, uma situação de penúria. Havia se envolvido em compromissos graves. Ele, veja só, desentendeu-se com pessoas do outro século, quando ele estava na Terra, e, querendo extinguir a vida, ele pretendeu matar o corpo, bebendo veneno. O veneno corroeu-lhe a fenda glótica, a garganta. Só que os amigos conseguiram fazer com que ele não morresse disso. Deram um purgante, fazendo ele vomitar, e ele então consegue salvar-se. Mas o fato de ele ter se salvado e ele por isso ter perdido a voz, não fez com que ele deixasse de pensar em se matar. E, burlando a vigilância dos seus amigos, ele correu na direção de um rio, se atirou lá e ali morreu afogado. Agora, o que aconteceu? Ele carrega com ele, para o lado de lá, as consequências de suas atitudes, as moléstias da garganta que ele mesmo causou. E os pesadelos da falta de ar, a asfixia, porque morreu afogado. Estão juntos na sua identidade como garoto, ainda no mundo espiritual. E ele se mantém associado a essas duas dificuldades para a sua própria recuperação. Ele precisa se regenerar em relação ao passado. É claro que ele não vai gostar de fazer todos esses esforços e ele vai precisar lutar bastante antes de ter que voltar ao mundo físico, porque ele precisará se reequilibrar no novo corpo. E o ministro diz, realmente é um espetáculo que é bastante comovedor, uma criança enferma. Mas, continua a explicação do ministro, é um espetáculo que, apesar de ser triste, corresponde ao cumprimento da lei do universo. A lei do universo faz com que todos nós tenhamos que pagar tudo o que nós fizemos. Mais para frente no texto, você vai ver o ministro falando isso. A sublimidade da lei, ninguém pode acabar com ela.
A bondade de Deus permite que a gente resgate nossos equívocos de muitas formas. Mas em todos os lugares nós vamos viver presos às consequências dos nossos atos, já que somos nós os agentes, nós escolhemos os nossos caminhos. E isto deve servir para todos nós pensarmos. Ah, você quer encher hoje a cara de bebida alcoólica? Você quer estragar o corpo físico? Mesmo que você pense que não está se matando, prepare-se. Porque do lado de lá você vai receber toda a consequência de suas atitudes. Seja da bebida alcoólica, seja do cigarro, seja do jogo, seja do sexo desmedido, seja de todos os excessos que destroem a organização física. Com a vontade de fazê-lo ou sem. Apesar de que você sabe que todas estas perspectivas destrutivas não são adequadas a um organismo como o nosso. Nosso corpo não está construído para ser movido a corrosivos, a fumaça, a tóxicos, mesmo a excessos de alimentação, mesmo a excessos do garfo. Nós precisamos aprender que a nossa vida precisa ser preservada, que nós fomos colocados no mundo e nós comemos para viver e não o contrário. Nós não viemos ao mundo viver para comer. Porque esse é o estímulo que a sociedade nos dá. Então, viver para a diversão, viver para o prazer, viver para os desgastes, viver para todos os excessos, não foi para isso que nós viemos. Mas quando nós adotamos este comportamento, nós teremos consequências. Não é punição de Deus, é consequência de nossas escolhas, como aconteceu com o Júlio. Coitadinho, é um garotinho. Ele era um garotinho nesta vida em que ele morreu afogado. Na vida passada ele já era adulto. Ele tinha bebido corrosivo, veneno para se matar, não havia conseguido. Deus o havia ajudado a que ele não morresse pela mão dos seus amigos. E mesmo assim, tendo sido resgatado da morte, pela generosidade dos companheiros que gostavam dele, ele ainda assim burlou a vigilância e foi se afogar. Ou seja, ele demonstrou 2 vezes o que ele queria. As consequências são naturais. E ele, então, agora está no outro lado da vida. Depois de ter renascido na condição de um suicida que precisava resgatar em tenra idade a sua atitude nefasta, ele ainda assim continua carregando as consequências de seu comportamento e vai ter que renascer, como o capítulo 9 nos explica. Mas nós vamos agora para o capítulo 10, logo após o intervalo. No capítulo 10 veremos a preciosa conversação, que ali estará sendo manifestada por Blandina, pelo ministro e pelos que estão aprendendo. Nós vamos então ao intervalo, como eu já disse, mas eu espero você rapidamente, tá bom? É o capítulo 10 que vamos abordar no próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos voltando com o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, no nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Agora vamos, como você vê na capa, dar continuidade a esta obra no capítulo 10º, cujo título é Preciosa Conversação. Primeiro nós vimos no 9º o contato deles com o Júlio e a explicação do sofrimento do garoto. Agora, vamos ver a conversação que eles estão tendo. Blandina, que parecia bastante versada, bastante experiente nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, também considerou com interesse. É verdade, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é um problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados, de pessoas, de espíritos simpáticos que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto,
Tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de alma, os valores espirituais de que eles precisam. E sorrindo bondosa, acrescentou: o caso de Júlio não é para mim aquele dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que encontramos irmãos nossos arrancados da carne violentamente, como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem. Aqui a gente já começa a perceber que ele está se referindo a problemas de tratamento negativo, de tratamento descuidado, ou até mesmo de violência na maternidade, não é? Processos de mente enfermiça, continua o texto. Processos de mente doente, que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. E então, Hilário perguntou a ela: você poderia nos dar algum exemplo de sua experiência a esse respeito? Ah, são muitos, disse ela. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual, a mania de grandeza do intelecto. Existem pessoas na Terra que não se acautelam contra essas loucuras da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem em deixarem o coração inerte, parado. Abominam o sentimento elevado, que interpretam por um pieguismo. Um pieguismo é um sentimentalismo exagerado. Não, porque essas coisas do coração, esse modo apaixonado, muito delicado, muito generoso. Isso é um sentimentalismo. E transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam a não ser dos próprios interesses. Não amam senão a si mesmos. Não percebem, porém, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis desta cerebração, deste pensamento fixo para o mal. Frequentemente, na luta mundana, sobressaem na condição de dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Porém, este sucesso, esta grandeza é ilusória. Caem sob a tirania da morte, com grande alívio dos seus contemporâneos, e então passam a receber deles as vibrações de repulsa. Ainda bem que morreu esse desgraçado, esse infame, esse infeliz. São as sensações das pessoas que foram vítimas desse indivíduo de mente megalomaníaca. Estas criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação nos sofrimentos umbralinos, após a transição da morte, voltam à carne, voltam ao corpo, necessitados de silêncio e solidão para se desvencilharem, se livrarem dos envoltórios inferiores em que eles se emaranharam, assim como uma semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a oprimem, que a constringem, que a apertam, para que ela, depois disso, possa desabrochar. E depois de um breve sorriso, a moça continuou: imaginemos que a terra se recusasse a ajudar as sementes que esperam reviver, renascer. O solo as expulsaria e, em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente sementes secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade,
A maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a bondade de Deus lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Porém, e aí vem a expulsão da semente. Porém, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Mais fêmeas do que mães jazem, permanecem obcecadas pela ideia do prazer e da posse. E despreocupando-se dos filhinhos, favorecem-lhes a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as demoras, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enorme sofrimento nas criaturas que se submetem a esses choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. É o que ela está falando. Aqueles espíritos megalomaníacos que têm a mente poderosa porque queriam explorar, agora precisam renascer num corpo às vezes doente ou num corpo ainda tenro, que vai ter que pensar na solidão da semente. Quando chegam ao nascimento, encontram em alguns casos essas mulheres fêmeas que não querem saber deles e os expulsam através do aborto, seja o deliberado, seja o inconsciente. Vejam só, como é que eles vão conseguir resgatar se quando chega a hora de voltar para começar o processo, a pessoa que seria responsável por lhes dar o corpo não aceita? E diante da pausa que se fez natural, André perguntou: ora, mas a lei não vai traçar princípios inflexíveis? Princípios que não se podem mover para obrigar isto? Quer dizer você, Blandina, que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação? Ou seja, não tem uma data certa, quis saber André. E a Blandina responde: sim. Aliás, quem responde é o ministro Clarencio. É verdade, sem dúvida que pode. Existe um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, continua a pertencer a nós a condução dos próprios impulsos dentro dessas tarefas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo físico, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a falta de reflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. E a Blandina dá um adendo na palavra do ministro dizendo: nós aqui recebemos muitas solicitações de assistência, pedindo benefício aos pequenos ameaçados de frustração. Olha como eles falam sobre o aborto, né? Pequeninos ameaçados de frustração. Seja o aborto antes, né, da eclosão do corpo, seja a morte de crianças em tenridade. Olha o que ela vai falar agora. Temos irmãs na Terra que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-nascidos. Vemos casais que, através de brigas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o seu lar a pessoas ainda animalizadas, que, à procura de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos, soníferos, soporíferos aos entezinhos frágeis que estão sob sua custódia, que reclamariam delas carinho desvelado. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas, somos obrigadas a assistir, a presenciar o fracasso de nossos melhores propósitos. As crianças morrem.
Nesses casos, André então interfere, procurando maiores esclarecimentos, mas Blandina, percebendo a indagação íntima que vinha, lhe adianta e responde a ele: nesses casos, André, ainda e sempre a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem adiamento no tempo, mas serão cumpridas. Afinal, aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. E uma vez que ela tinha uma aparência tão juvenil, o seu formoso sorriso terminou a explicação. Não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será feito por outro, não será transferido a ninguém. Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, opinou. Antigamente na Terra, conforme a teologia, os estudos religiosos clássicos, nós supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse, logo de cara, de imediato, a sua personalidade de adulto. E a Blandina, então, respondeu afetuosa. Em muitas ocasiões, ou muitas situações, esta segunda opção é a que acontece. Quando o espírito já alcançou uma classe evolutiva elevada, assumindo o comando mental de si mesmo. Então, ele adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma infantil, superando as dificuldades dessa desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo tempo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recuperando logo após o serviço que eles vieram fazer na Terra, a respectiva apresentação adulta que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda presas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Permanecem contidas pela natureza à maneira das crianças, no colo da mãe. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. E por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos dispensar os períodos de recuperação aqui no plano espiritual para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Uma vez que, depois do conflito biológico, da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder da mente, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo vai depender da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Puxa vida! Estas exposições claras e simples nos encantavam. Blandina usava a palavra de uma forma que tangia com tanta felicidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes casos da puericultura. Puericultura são aquelas condições que se estudam as condições de nascimento e desenvolvimento das crianças na Terra. Blandina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Comovido diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição de cultura neste assunto, eu ponderei. Ora, Blandina, usando semelhantes informativos, apontamentos, podemos entender com mais segurança
os processos dolorosos das enfermidades congênitas, aquelas crianças que já nascem com determinadas doenças, e das moléstias traiçoeiras que começam logo cedo a assaltar a meninice no mundo. Sempre fui possuído de um aflitivo assombro diante do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra e do câncer na tenra organização infantil. E Hilário, que estava ouvindo, disse: e o que dizer dos desastres irremediáveis? Dos desastres que matam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães. Por vezes numerosas procurei respostas às terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto das dúvidas. E a enfermeira responde: sim, é verdade. As reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajuste. Cada um de nós, falou agora o ministro Clarencio, renasce na terra, exprimindo na matéria densa, no corpo, todo o conjunto de bens ou males que nós incorporamos às nossas vidas sutis, aos nossos corpos sutis da alma. A patogenia, a causa das doenças, na essência, envolvem estudos que voltam no tempo, que devem ser levados até o corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou de acordo com as nossas necessidades de redenção. E bem-humorado, disse o ministro: a carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também é uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos aqueles tóxicos e os resíduos de sombra que trazemos no corpo do espírito, no corpo chamado perispírito. Aí André então diz que havia reparado com mais insistência a figura suave de Blandina. Por que ela se dedicara assim a trabalhos tão complexos envolvendo a infância? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que já era mais madura, que estava na posição de matrona respeitável? Eu externei os meus pensamentos perguntando com discrição à jovem Blandina o porquê de uma tarefa tão grave a que ela se incumbia. Aí Blandina imediatamente apagou a luz do sorriso que adornava o seu semblante como uma flor aberta que se fechasse de súbito. Parece eu perguntei uma bobagem, né? André Luiz, por que eu não calei a boca? Pesado silêncio pairou no recinto. Porém, generosa e simples, ela adoçou a expressão fisionômica e disse quase em tom conselheiral. André, fui casada em minha última existência e somente há 3 anos da Terra me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, de acordo com os débitos que eu contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho enormes dívidas morais para com elas. O assunto ia indo para um círculo particular, que devia ser sagrado aos nossos olhos. Então o ministro Clarencio fez um sinal para mim e a conversação foi canalizada em outro rumo. É interessante isto, não é? Você vê quantos ensinamentos neste capítulo? Há crianças que desencarnam e imediatamente podem reassumir a sua condição de espírito adulto. Mas são só aqueles espíritos que já têm o controle da mente, o controle de si mesmos, já estão mais maduros, mais avançados para exercer este poder. Em alguns casos, inclusive, há crianças que nascem apenas para estimular nos pais, através do choque da perda, quando elas vão morrendo em tenra idade,
o desejo de ajudar outras crianças abandonadas, estimulá-los neste processo. Então, quando esses espíritos que estão em missão vêm e vivem alguns anos e vão embora, eles não estão vinculados a um estado mental inferior, porque não eram para eles morrer naquela condição. Eles vieram em missão. Porém, diz a Blandina, a maior parte das crianças que desencarna não está nesse estado, ainda não consegue transformar-se de imediato. Precisam se adaptar, precisam se adequar ao estado espiritual até que comecem a trabalhar o poder da mente. Então você vê como é grave a não evolução, o não controle da mente. Sem falarmos no caso daqueles que abusaram de seus poderes intelectuais, fizeram coisas horrorosas com a sua grandeza de mente na Terra, não é? E quando morrem, veem que se exorbitaram, veem que passaram dos limites e precisam renascer. E aí o que acontece? Muitas vezes não encontram o útero que os aceite, porque a mulher, em alguns casos, mais fêmea do que mãe, quer viver para o corpo, quer viver dos prazeres, quer ter experiências, porque o corpo é dela, e então abandonam as responsabilidades maternas e dificultam que aqueles espíritos, alguns dos quais, inclusive, vinculados a elas em vidas anteriores, tenham o direito de retomar o próprio crescimento. Como espíritos encarnados, para se livrarem dos pesos, dos equívocos que estão impregnados no seu perispírito, como disse o ministro Clarencio. O corpo não é somente o vaso que nos ajuda a crescer para o mundo espiritual. É também o carvão ativado, que despolui, que descontamina os nossos equívocos que ficam acumulados no perispírito. Tá vendo? Quanta coisa interessante que nós estamos aprendendo neste capítulo, mas não vai ficar por aí não. Vem coisa ainda melhor, mais completa, como você vê nesta obra Entre a Terra e o Céu, que nós vamos deixar para o próximo programa. Vai lendo, vai estudando os capítulos seguintes, você poderá aprender muito ao invés de ficar só esperando que eu venha ler para você aqui folgadamente, não é? Não, já vai lendo. Semana que vem, se tudo correr como nós estamos planejando, nós teremos mais 2 capítulos. Vamos estudar este livro com bastante interesse e bastante clareza, porque ele estará nos surpreendendo. Então, eu convido você para o nosso próximo capítulo, capítulo 11, na semana que vem, novos apontamentos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo, o Espírito da Letra. Muita paz!